capítulo 16, a partir do versículo 13, que fala sobre a confissão de Pedro. Um texto bastante conhecido, mas que o Senhor tem falado nessa noite aqui através dos louvores, da ministração dos louvores, dos conjuntos. Deus tem falado poderosamente nessa noite. Amém? Todos irmãos já sabem, diz assim, para nós darmos tempo. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um de João Batista, outro de Elias, outro de Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne ou sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu esperas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, e não me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? As irmãs e irmãos podem sentar. Irmãos, aqui, esse texto é um texto bastante conhecido, porque vai aqui Jesus em Mateus capítulo 16, que foi o livro do texto, que fala sobre a confissão de Pedro. Pedro nós conhecemos, que foi aquele discípulo de Jesus, que sempre estava ali, pronto, sempre. Em primeiro lugar estava, era aquele que tomava a palavra, era aquele que se manifestava. E isso aqui, irmãos, aconteceu quando Jesus ele vai, no capítulo 13, ele começa a interrogar os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram. Eles começaram a dizer: um é João Batista, outro é Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus estava interrogando ali, querendo saber o que as pessoas ali achavam dele. Mas no versículo que disse ele: e vós que dizeis? Então Jesus está perguntando aqui, as pessoas falavam, ali, comentavam, sobre Jesus. Ele poderia ser João Batista, ele poderia ser, mas Jesus vai querer saber a opinião dos seus discípulos, Seus discípulos que estavam ali andando com ele, que estavam presenciando ali, sendo testemunha dos milagres de Jesus, tudo que Jesus estava realizando ali naqueles dias, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E Pedro, então, ele vai aqui no versículo 16, conhecido também como Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Pedro, ali, ele deu a resposta certa, que realmente a palavra de Deus nos confirma que realmente Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? A Bíblia, desde o princípio, vai relatar que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Por isso que a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o interessante é que Jesus, então, ele vai responder no versículo 17, quando ele diz: Jesus respondendo disse: bem
bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essas pedras edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, naquele momento ali, nós queremos pedir bastante atenção dos irmãos, das irmãs, porque Jesus ele está trazendo aqui, ele está elogiando Pedro. Ele está falando, tu és bem-aventurado, Simão. Porque não foi, né? Foi uma revelação, aleluia. Não foi nem a carne, não foi nem o sangue, não foi ninguém, né? Não foi nem um sábio que te revelou, mas foi o meu Pai. Amém? Foi o meu Pai, aleluia, que está no céu. Então Pedro ali naquele momento, ele vai ser elogiado pelo nosso próprio Senhor Salvador, porque houve uma revelação ali de Deus para Pedro. Então Jesus vai dizer, pois também eu te digo que tu és Pedro. Essa mensagem aqui, irmão, no versículo 18, que vai nos trazer bastante assim, uma compreensão, porque esse texto, se você não pegar o texto fora de contexto, você não saber muitas vezes, você também não ter vamos dizer assim, uma revelação pelo Espírito Santo de Deus, conforme muitas pessoas, eles vão pegar esse texto aqui e transformar esse texto como se Jesus está dizendo que Jesus iria edificar a sua igreja sobre Pedro. E não é isso que nós aprendemos, porque a própria palavra de Deus fala que a igreja, Deus não edificou a sua igreja sobre rudimentos humanos, sobre sabedorias humanas. Então, entenda que esse texto aqui é um texto que Jesus está falando quando ele diz que ele elogia Pedro e diz que tu és Pedro sobre esta pedra edificarei a igreja. Jesus está trazendo o lado espiritual. Jesus está dando uma revelação ali, trazendo como Pedro edificar a igreja, mas Jesus está trazendo o lado espiritual. Jesus está falando do lado espiritual. Jesus não está falando do lado que muitas pessoas, irmão, muitas vezes, usaram esse texto aqui e levaram esse texto para outras compreensões que não é conforme Jesus está aqui trazendo o que nós aprendemos hoje. Quando Jesus está falando que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está falando que a pedra seria ele. Está entendendo? Então Jesus, tu és Pedro, mas edificarei a minha igreja sobre ele. Jesus, ele é a pedra. Jesus, ele é a pedra que a igreja foi edificada. Quando Jesus está dizendo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está falando do lado espiritual que Pedro, ele seria uma pedra espiritual. Então, o que Jesus está ensinando, que nós aprendemos, irmãos, que no futuro Jesus está dizendo para Pedro e para os discípulos ali, que no futuro, quando Jesus passasse pela morte de cruz ali, ressuscitasse ao terceiro dia, todos aqueles que aceitassem Jesus como o único suficiente salvador das suas vidas, da sua alma, seria uma pedra espiritual. Uma pedra que iria compor o ministério, a igreja aqui na terra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tanto que o próprio Pedro lá, em 1 Pedro, no capítulo 2, ele vai aqui deixar bem claro que ele não é essa pedra. Porque ele vai dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram. Está entendendo? Então, Jesus, ele é pedra angular, conhecido como uma pedra angular, como uma pedra de esquina. Ele é a pedra central.
edificações daquela época, a entrada da porta ali havia a pedra principal. Havia aquela pedra que era colocada ali no meio da edificação. E as outras pedras ali ficavam apoiadas sobre aquela pedra principal. Aquela pedra, ela era a pedra de esquina, era a pedra angular. Então Jesus está trazendo para o lado espiritual que as outras pedras que estão apoiadas naquela pedra central, que é Ele, elas só podem estar firmes se elas estiverem apoiadas na pedra principal. Então Jesus está dizendo ali, irmãos, aleluia, que Ele é a pedra principal, que os edificadores, infelizmente, rejeitaram, porque Jesus, ele foi rejeitado, aleluia, pelo seu próprio povo, pelos seus próprios compatriotas ali, pelos os judeus, pelos os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, rejeitaram. Mas Deus, aquele que foi rejeitado, aleluia, Deus o tornou a pedra principal. Aleluia. Glória a Deus. Agora o que eu quero chamar a atenção sobre essa mensagem aqui, que nós, como servos de Deus, nós precisamos tomarmos muito cuidado, estarmos muito atentos. Porque entenda aqui, o inimigo de nossas almas, ele sempre vai estar ao nosso derredor. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vai falar que já como ele ruge como um leão ao nosso, buscando a quem possa tragar. E nós não podemos vacilar, nós não podemos de maneira nenhuma, em todos os momentos das nossas vidas, nós temos que estarmos atentos, nós temos que estarmos vigilantes. Porque o inimigo, irmãos, ele sempre vai tentar arrumar um momento de fraqueza espiritual das nossas vidas, para tentar nos tirar do plano e do propósito de Deus. Mas pastor, entenda aqui, olha só, como que o inimigo ele age? Pedro, ele foi elogiado por Jesus. Ele recebeu uma revelação do próprio Deus. Mas nós vamos entender que mais à frente, quando Jesus ele vai começar aqui a falar, entenda aqui, no versículo 21, olha só, quando Jesus então começou, Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecesse muito dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus aqui, ele está preparando o seu discípulo para quando chegasse aquele dia. Você não está entendendo? Porque Jesus, irmãos, as profecias dos profetas, desde o princípio da criação, da descendência, lá quando Deus ele deu lá, ainda no jardim do Éden, a promessa da semente da mulher nasceria um, não é isso? Que esmagaria, pisaria na cabeça da serpente, que representa, que essa serpente vai representar o inimigo de nossas almas, que de lá para cá, Satanás ele vem de todas as formas, desde aquela época, usando pessoas para tentar reinos e reis, para tentar fazer com que esse dia não chegasse. Porque nós vamos ver até lá, em Mateus no capítulo 4, quando Jesus ali ele foi tentado pelo tentador. Então o diabo ele já vem já desde aquela época tentando fazer
entendendo? A igreja está entendendo? Porque a chave, irmãos, da salvação das nossas almas, da humanidade, do perdão dos nossos pecados, seria através da morte de Jesus. Da morte, não somente da morte, mas também da ressurreição de Jesus. Então, irmão, se Jesus, ele não morresse para aquilo a qual ele veio, ele estava determinado pela Escritura, pelas profecias dos profetas, pela própria vontade do Pai, nenhuma alma nesta vida seria salva. Ninguém, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, a igreja não estaria, irmãos, nesses 4 cantos da terra, conforme está hoje, de milhões e milhares de servos e servas de Deus que estão cultuando o Senhor, que estão sendo preparados para o dia final do arrebatamento da igreja. E o diabo, sabendo disso, ele tentou de todas as formas. Vamos entender aqui que ele vai, olha como é que Satanás, ele sempre vai procurar uma brecha. Entenda que Pedro, às vezes, aqui que está o ponto-chave da mensagem. Irmãos, estão entendendo? Amém. Às vezes, pode até uma pessoa, um servo de Deus, ser usado por Deus. Receber até a revelação de Deus. E, como Pedro, foi elogiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas vamos entender aqui no momento que houve ali uma brecha em Pedro, que o inimigo ele vai entrar. E é nesse momento que você precisa ter uma revelação de Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele capacitou a igreja segundo os dons espirituais. Verdade. Sim. Glória a Deus. E um desses dons espirituais, através do Espírito Santo, é você ter a revelação de Deus na tua vida, quando alguém muitas vezes até te dá um conselho. Porque nem todos os conselhos, irmãos, às vezes pode ser uma pessoa muito bem intencionada, às vezes pode ser até uma pessoa que é usada por Deus, que Deus usa ela, mas entenda que não vai omitir você deixar alguém pensar que porque essa pessoa ela pode ser usada por Deus, ela pode ser alguém, não é isso? Que tem uma revelação de Deus, que ela naquele momento, ela também não pode ser usada pelo inimigo. Está entendendo? Porque entenda aqui que o próprio Pedro ele vai falar aqui, olha só, no versículo que eu quero chamar a atenção para nós terminar aqui, para passar esse versículo assim, no versículo 22, como Pedro, ele vai também tomar a palavra e vai dizer aqui, ó, e Pedro, tomando de parte, começou a repreender. O próprio Pedro ele está repreendendo o Senhor. Está entendendo aqui? Então a situação já está sendo invertida naquele momento. Porque Pedro está repreendendo, ele está dizendo aqui, Senhor, tem compaixão de ti, que de modo nenhum te acontecerá isso. Aparentemente, alguém, através de um conselho de uma pessoa, pode achar que aquele conselho pode ser até um conselho bem, não é isso?
intencionado. Ali, se Jesus ele não fosse realmente o Messias, se fosse alguém que não estivesse ali no lugar de Jesus, aquele conselho de Pedro ali seria até válido. Porque Pedro está dizendo assim: Senhor, olha, tu está falando que tu precisa ir lá para Jerusalém, que tu vai ser entregue na mão dos líderes religiosos, dos fariseus, que tu vai ter que morrer. Não! De maneira nenhuma vai acontecer isso contigo. Mas trazendo para a revelação para o lado espiritual, Jesus ele vai repreender. Porque Jesus ele vai ver que aquele conselho ali tinha alguém por trás de Pedro. E quem é que estava por trás de Pedro? Olha só. Aleluia! No versículo 23, olha aqui, você entende. Olha aqui a revelação. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que não me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, olha como Jesus ele vai repreender aqui, que era o próprio Satanás usando a boca de Pedro. Então, trazendo para os nossos dias, irmãos, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque nem determinados conselhos, que muitas vezes aparentemente pode ser um conselho que você muitas vezes vai achar que aquele conselho que aquela pessoa está te dando ali é um conselho válido, é um conselho que você deve seguir, que muitas vezes aquela pessoa está te dando um conselho ali influenciado pelo inimigo, para te tirar o foco, para te tirar do plano, do propósito, daquilo que Deus tem na tua vida. Então precisamos tomar muito cuidado. Porque se Jesus ele não fosse, irmãos, aleluia, realmente, o Messias, o Filho de Deus, aquele conselho de Pedro ali seria válido. Porque o propósito do inimigo ali usar Pedro é tirar o propósito daquilo que Jesus veio a este mundo, para morrer naquela cruz, padecer pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade de morrer. E principalmente, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, temos que vigiar, temos que tomar muito cuidado com quem muitas vezes está chegando do teu lado, está te abraçando, está te aconselhando. Porque o inimigo, pela misericórdia de Deus, aleluia, aqui Jesus vai dizer que ele não conhece as coisas de Deus, ele só conhece as coisas dos homens. As coisas dos homens ele conhece. Mas os planos de Deus, os propósitos de Deus nas nossas vidas, na tua vida, ele não conhece. Está entendendo? É isso que você tem que estar atento. É isso que você tem que estar vigilante. Ele conhece, sim, as coisas dos homens. Mas o propósito de Deus, o plano de Deus que Deus tem nas nossas vidas, o ministério que Deus tem na nossa vida, na vida de cada um de nós, aleluia, ele pode até tentar atrapalhar, conforme vai tentar.
Ele vai tentar usar alguém. E muitas vezes, até pessoas, não é de longe, pessoas de perto. Pessoas da tua própria casa, da tua própria, está entendendo, irmãos? Convivência familiar. Para tentar te atrapalhar. Como tentou tirar ele. Aleluia! Os planos de Deus na perdição não é. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder na palavra de Deus, como Jesus disse. Ele é a pedra. Sobre esta pedra, sobre ele edificarei a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não podem determinar na igreja aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia, no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer o Senhor, vamos orar nesse momento, vamos louvar, vamos agradecer o nome do Senhor, vamos agradecer a Deus por este culto abençoado, por esta palavra. Nós já vamos passar aqui para a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar nesse momento.